Você sente falta de ar, tosse, aperto no peito ou algum desconforto respiratório durante o exercício físico intenso? Se a sua resposta foi sim, ou se você conhece alguém com essa queixa, assiste esse vídeo. Essa é a Care Club. Meu nome é Renata Teixeira, eu sou fisiologista da Care Club e hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre o teste de broncoespasmo induzido pelo exercício. Mas antes, se inscreve no canal da Care Club. Bom, então a gente vai começar entendendo a definição do termo. Então, o que é broncoespasmo induzido pelo exercício? Na verdade, broncoespasmo induzido pelo exercício é o termo utilizado para descrever, na verdade, uma obstrução transitória das vias aéreas que acontece durante ou após o exercício físico intenso. É importante também deixar bem claro que essa obstrução normalmente ela se reverte espontaneamente, sem o uso de medicamento, em até aproximadamente 30 minutos desse esforço intenso. Essa condição ela é muito comum em asmáticos, mas nas últimas décadas a gente tem observado um aumento importante também em atletas que praticam modalidades de endurance, como por exemplo triatlon, ciclismo e a corrida, e também em atletas que praticam modalidades que têm como característica a manutenção de altas ventilações. Embora os estudos sobre broncoespasmo induzido pelo exercício e manifestações respiratórias em atletas tenham evoluído nas últimas décadas, ainda existe uma tendência de menosprezar qualquer manifestação respiratória de um atleta, por exemplo, que sente durante um treino uma dor no peito. Então, no primeiro momento, ele já vai se preocupar se está com alguma doença cardiovascular ou até mesmo uma dor articular. Agora, sempre que a manifestação é de origem pulmonar, a tendência é que esses atletas, esses praticantes de exercício, atribuam ao descondicionamento físico. Então a gente escuta muito uma pessoa tossindo ou sentindo falta de ar e um tempinho depois fala, eu preciso treinar mais, esse treino que eu estou fazendo não está dando resultado. Então ainda existe essa tendência, principalmente no nosso país, de subestimar os sintomas respiratórios. Quais são os principais sintomas dessa condição? Então, frequentemente, os sintomas clássicos de broncoespasmo são falta de ar, sensação de aperto no peito, desconforto respiratório e tosse. É importante também deixar claro que, na maioria das vezes, baixas temperaturas e o ar muito seco exacerbam essas manifestações. Bom, então vamos entender um pouquinho agora como é que é o teste. Então eu sempre gosto de explicar assim, o teste ele é composto por 3 momentos, tá? Então no primeiro momento, o atleta ou o paciente que vai realizar, ele vai fazer uma prova de função pulmonar, também conhecido como espirometria. E o objetivo nesse momento é avaliar a capacidade pulmonar, né? A gente vai ver quanto ar cabe dentro do pulmão, qual a velocidade de saída de ar do pulmão sem o exercício físico. A gente vai avaliar a função pulmonar em repouso. Vamos, Fábio, sopra, enche. Ele fez perfeito logo de cara. Na parte 2, a gente vai colocar o atleta ou o paciente para fazer o esforço. Então, normalmente, esse esforço ele é feito na esteira e não dá tempo do atleta aquecer. O importante é que o esforço seja intenso logo de cara. Então, eu tenho até 2 minutos, mais ou menos, para colocar o atleta numa intensidade alta. Lembrando que essa intensidade alta, ela é de acordo com a capacidade pulmonar e o estado de treinamento de quem está sendo avaliado naquele momento. E dura, no máximo, até 8 minutos. Na parte 3, nós vamos avaliar o efeito do exercício físico intenso na função pulmonar. Então, nós vamos repetir os mesmos procedimentos realizados na parte 1, ou seja, a espirometria, e vamos avaliar se houve alguma obstrução em relação aos valores observados na parte 1. Quando a gente observa uma diminuição no calibre da via aérea de pelo menos 10% em relação aos valores basais, ou seja, os valores obtidos antes do exercício, nós consideramos um teste positivo para a presença de broncoespasmo induzido pelo exercício. Outro aspecto importante é, às vezes as pessoas perguntam quanto tempo dura o teste? O tempo de duração depende muito, por quê? Porque a parte 3, ela vai depender do momento em que a gente observou alguma resposta broncoconstritora.
Então pode ser que logo após o esforço, na primeira espirometria, o atleta, o paciente já apresente uma obstrução. Aí eu termino o teste e tudo bem, mas às vezes isso não acontece. Então a gente vai acompanhando a função pulmonar de tempos em tempos até o 20º minuto pós-esforço. Então pode acontecer do teste ser um pouco mais longo em virtude do tempo que aconteceu a resposta broncoconstritora. Bom, então para que serve, na verdade? Qual que é a importância de fazer o teste de broncoespasmo induzido pelo exercício? Eu sempre comento que a importância é confirmar ou excluir a presença de uma condição. Então, quando a resposta é positiva, junto com a equipe de médicos, pneumologistas e médicos do esporte, a gente consegue traçar um plano de ação, lembrando que isso pode incluir medidas farmacológicas ou não farmacológicas, e com certeza essas medidas vão ter um impacto positivo na performance esportiva. Então, mensagem final, que acho que é importante ficar claro para todo mundo. Se você tem algum sintoma respiratório que te incomoda durante os treinos, não menospreza. Vamos ver, faz o teste de broncoespasmo induzido pelo exercício. Caso o diagnóstico, o resultado do teste seja positivo e o tratamento seja realizado da maneira adequada, sem dúvida você vai ter melhora na performance esportiva, não só nas competições, mas principalmente nos treinamentos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no canal da Care Club. Tá bom. Mas tá bom assim, pode ser assim. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Do teste eu não quero falar nunca mais. Não. Se inscreve aqui no canal. É que eu fico lembrando dos filmes do meu filho assistindo aquelas coisas no YouTube, eu acho tão ridículo. Puta, mais blogueira que isso não dá, só na próxima encarnação eu vou